Gente, bem-vindo a mais um podcast na Plástica. Hoje a gente está recebendo o Antônio Binda, nosso querido anestesista, faz anestesia tanto no hospital quanto na clínica. E a gente entrou com uma enquete ontem no Instagram do Dri, né? Qual é a porcentagem de medo da paciente em relação à anestesia? E o medo foi muito grande, foi 66%. Antônio, primeiramente, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu sei que você tem a vida super corrida. Eu queria que você respondesse pra gente o que a gente precisa ter medo, na verdade, da anestesia. O que pode, o que não pode. Primeiro, muito obrigado pelo convite, por estar aqui fazendo parte desse novo projeto de vocês, que é bem legal. E com relação ao medo, né? O medo é uma reação inconsciente do ser humano, né? Então, principalmente do desconhecido, né? E na anestesia, as pessoas não conhecem muito bem, vai ser a primeira vez que vai estar passando por uma anestesia, A gente ouve falar, né? Exatamente. Ouvi falar caso, ouvi falar isso, ouvi falar aquilo. Exatamente. Mas assim, a gente tenta fazer o possível para tirar esse medo, principalmente na consulta pré-anestésica, né? A gente tenta dar todas as orientações. Isso é muito importante, né? E fazer o possível para o paciente chegar mais redondo para a cirurgia. Sim, perguntando, tirando dúvidas. Na consulta pré-anestésica, né, Dri? É muito importante a paciente certeza. Relatar tudo, né? O que é ela por isso... toma de medicação, porque vocês são terríveis. Isso é um ponto importante, tá? Né? Isso que a gente tem que falar, porque na plástica, normalmente os pacientes não tomam tantos remédios porque tem a saúde boa, né? São pacientes compensados. Só que existem os anorexígenos, que muitos pacientes tomam para emagrecer e a gente precisa saber, a gente precisa suspender um período antes da veneno, cirurgia. Tá? Eu falo por experiência própria, eu já tomei. Na época foi Femproporex, não foi? Há muitos anos atrás? Gente, Ainda bem que hoje em dia, né, acelera a regulação demais. bem maior. O que acontece, Antônio? Acelera Acelera o metabolismo, não é isso? E acho que não pode entrar mexe com tudo, e aí quando você, durante a anestesia, você pode fazer arritmia, a gente pode precisar usar algumas medicações que não vai ter tanto efeito. Então assim, tem que conversar mesmo, falar com o cirurgião que tá tomando, falar com o anestesista pra gente ter tempo de suspender essas medicações antes da cirurgia. Isso tudo é conversado na consulta mesmo. E o ideal, Dri, é que esse tempo, né, para você parar de tomar essa medicação, a gente sempre fala aqui no consultório, é quanto tempo que você mês. recomenda? A gente pede um mês. Um mês você vai ter total segurança. Então, os anorexígenos, Antônio, mas assim, uma coisa que eu percebo que as mulheres têm usado muito ultimamente, os chás, né? Os chás, aí o pessoal fala, chá, é natural, não tem problema. Mas só que elas pegam Antônio, uma mão enorme de chá. Fala pra gente sobre os chás. O chás também é um perigo, né? Porque a gente não tem uma dose. É empírico, o que é colocado a gente não sabe. E alguns chás podem dar até hepatite fulminante, né? Levar um transplante hepático. Então... Alguns mexem com coagulação sanguínea, dependendo do chá. Então a gente também pede para suspender. A gente quer saber o que tá tomando. Chá de hibisco, por exemplo, que dizem que acelera, que o povo passa muito pra academia. Pode, antes da anestesia? Então é bom evitar também. Os mais comuns, não é? O hibisco, cavalinha, chá verde. Todos esses, eles são termogênicos, ou seja, aumentam o metabolismo. Né? E não existem estudos também muito aprofundados. Científicos, exatamente, né? Porque a dose você faz um chá, você não sabe quanto você tá tomando, e então... Tem gente que toma o dia todo, né? Substitui da água. Gente, na época que eu tava pra emagrecer, eu tomava muito chá de cavalinha e não tinha noção. Obviamente eu não operei, mas assim, eu não tinha noção o quanto e é claro, né, que a gente percebe mal. Na cirurgia, nas pacientes fazendo arritmias, a pressão às vezes mais alta... É comum, né? Antônio, uma coisa que eu queria te perguntar. O que houve de evolução? Houve alguma evolução na anestesia ultimamente? No caso, que tenha avançado nessa área? Não, com certeza. A anestesia ela evoluiu bastante nos últimos anos. Em 2 pilares, né?
nos anestésicos mesmo, propriamente dito. Hoje em dia, eles são mais seguros, as doses anestésicas elas não são tão tóxicas, então o paciente acorda melhor, ele vai ter menos ressaca. E uma coisa que eu acho... Ressaca, né, gente? Vamos entrar na ressaca. Gente, eu pergunto isso pro Antônio, porque deixa eu te falar, eu sou uma pessoa que eu falo por propriedade mesmo. Eu tenho problema de insônia. Vou entrar agora na minha pergunta, hein? Vai ter muita gente identificando comigo. Antônio, uma pessoa, por exemplo, que tem problema de insônia, que já toma uma medicação para dormir. Eu tô vendo aqui que tem muitas perguntas de pacientes que elas têm esse medo da anestesia, porque já tem uma predisposição para não conseguir dormir. Então, assim, o meu caso, gente, é muito difícil, tá? Me fazer dormir, né, Antônio? Conta um pouquinho pra gente. Pode contar meu caso, viu, Antônio? Pode contar. Mas é tranquilo, assim, mesmo essas pessoas que acham que não vão dormir, que acaba dormindo, né? Nós somos mais fortes. Acaba dormindo. Vão dormir. Bota pra dormir, né? Deixa ele concluir a anestesia, como que evoluiu. Com relação à segurança, o outro pilar que eu ia falar era com relação à monitorização e aparelho de anestesia propriamente dito, né? Hoje a gente tá lá em tempo real vendo tudo que tá acontecendo, com frequência cardíaca, com respiração, com batimento. Aqui, fazendo analogia isso daí, eu acho engraçado o Dr. Paulo Stefano falando. O Dr. Paulo Stefano é um anestesista querido também lá da Santa Paula, que tem 50 anos de anestesia, né? Aí ele falava, na minha época, a gente botava a mão na têmpora do paciente. Você imagina hoje em dia, a gente nem imagina isso. Exatamente, olhava no dedo se estava ficando roxo ou se estava corado. Hoje em dia não, a gente está em tempo real vendo tudo. Pois é, e é bom muito falar mais seguro, também né? para as meninas, né, gente? Muitas perguntam, aqui na minha sala, vocês me perguntam muito a respeito de esmalte e a unha de gel, porque é monitorado aqui, né? Pelo oxímetro. E a gente tem dificuldade para ter a leitura se você bota um brilho a mais, um esmalte muito escuro, aplique alguma coisa. Então a gente pede para tirar. Realmente traz mais segurança. Pede para sair. Isso. Uma coisa mais clarinha não atrapalha, né, Antônio? Não, mais claro não, dá pra... Agora com muito brilho, escuro, aí a gente pede pra tirar. Tem uns que colocam até strass, reflete tudo. Antônio, fala pra gente, no caso, uma paciente, por exemplo, que a gente tava falando, que tenha problema, né, pra poder induzir ao sono. Por exemplo, que o Adriano... Não, sério, gente, muita gente tem esse problema. Porque a gente tem um problema muito grande das pessoas terem medo da anestesia geral. E eu, ultimamente, quando eu fui colocar prótese, o Dri, ele já pede pra poder me fazer a geral. Porque vai trazer mais conforto, né? Eu queria que você falasse isso pra gente. A anestesia geral, ela é bem segura, né? Não existe contraindicação pra anestesia geral. A anestesia geral, qualquer paciente vai poder tomar. E ela é bem segura e traz muito conforto. O paciente vai ver pegando a veia, vai dormir, mesmo ele já tomando remédio pra dormir em casa. A gente vai conseguir fazer ele dormir e ele vai acordar no final da cirurgia. Então, gente, essa pessoa que é um pouco mais inquieta, né, que já tá acostumado com uma certa medicação, que é o meu caso... É uma ótima escolha. É uma excelente escolha, né? E a gente vai deixar, inclusive, o cirurgião trabalhar, né, Antônio? O paciente vai ficar tranquilo, não vai lembrar de nada, vai dormir e o cirurgião vai poder desempenhar o papel dele. A gente acorda na hora certa. Com mais tranquilidade. Gente, nenhum problema, sério. Falo por experiência própria. A gente aqui na clínica, né, nós agregamos o serviço, né, de pequenas cirurgias, procedimentos, né, dão para ser realizados aqui. E fala um pouquinho pra gente como é que é esse procedimento, assim, em relação à anestesia, né, como que é, os cuidados, como é que se processa aqui? Aqui, basicamente, a nossa escolha como técnica anestésica é a sedação, né, e o principal motivo é trazer conforto pro paciente. Os pacientes saem bem satisfeitos, né, porque eles dormem o procedimento inteiro e não lembram de nada, e é basicamente pegar uma veia, né? Não tem. Todas, é unanimidade, né? Todas saem falando que, nossa, mas passou tão rápido, que legal. E a recuperação? E a recuperação é muito boa, né? A gente não tem grandes queixas. E quanto tempo mais ou menos o paciente tem que ficar aqui para poder ir embora? 1 hora. A gente deixa 1 hora aqui recuperando e depois a gente libera. Antônio, eu queria que você falasse para mim também, para poder esclarecer o motivo, por que é tão importante o paciente vir acompanhado e sair com o acompanhante, né?
Esse assunto também é legal e a gente frisa bastante aqui. Trazer um acompanhante é muito importante, porque vai passar pela sedação. Os anestésicos, né, os benzodiazepínicos, eles causam amnésia. Então o paciente pode sair daqui e esquecer que veio para cá e se perder. Não dá simplesmente para paciente pegar um Uber não depois, dá, porque você vai né, confiar, você não conhece o motorista, casa. você precisa de alguém para te acompanhar. Exatamente. E para ir dirigindo, impossível, porque os reflexos ficam diminuídos. Igual quando você bebe um álcool, que você fica com reflexo diminuído. Você acha que você tá bem, você acha que tá tudo bem. Uhul! Exatamente, e sai com os não reflexos pode, diminuídos. gente. Então não dá, a gente pede para vir um acompanhante para pequena cirurgia, para cirurgia no centro cirúrgico. Existe um termo, né, que a gente pede pro acompanhante assinar, que ele tá levando o paciente para casa com segurança. Que ele vai ser tipo o guardião do paciente, né? Até o paciente ficar totalmente acordado, né? Então o ideal é trazer um acompanhante maior de idade, que possa estar dirigindo ou que possa estar acompanhando no Uber. Não, e é bom também, não falo só em relação à anestesia, mas o que acontece? A paciente quando sai daqui, ela sai com a receita, ela sai com o medicamento. Tem toda uma orientação, né, que a gente passa para ela. Então ela não vai lembrar o que o cirurgião falou que ela tem que fazer. Então quem vai fazer esse trabalho vai ser o acompanhante. Em relação ao pós-operatório, fala pra gente aqui e também no centro cirúrgico, como é que costuma ser? O que o paciente costuma sentir nesse pós da anestesia, né? Pós-anestésico, né? Os trabalhos mostram, os estudos mostram que o que mais incomoda o paciente é a questão da náusea e vômito. É o paciente sentir enjoo, isso acontece. Só que isso é uma questão muito pessoal, né? Não é todo mundo que vai sentir enjoo, e hoje em dia a gente faz profilaxia de náusea e vômito para todo mundo. O paciente entrou para ser anestesiado, a gente faz a profilaxia de náusea e vômito e a gente tem uma resposta muito boa. Assim, só se a pessoa for muito sensível mesmo, e mesmo assim a gente continua com medicação e a gente consegue tirar da crise. E às vezes mais de uma medicação, né? A gente usa várias para tentar, por todos os gatilhos, melhorar essa questão. Uma outra queixa muito comum também é o tremor, né? O paciente sente muito frio no pós-operatório. Então isso aí eles reclamam bastante, incomoda. Por que a gente sente frio, então, Antônio? Perde muito calor pro ambiente, né? A sala, o cirurgião... corpo fica exposto, né? O corpo fica exposto. Isso depende muito da cirurgia também que vai ser feita. Se vai ficar uma região do corpo muito exposta, perdendo calor. Se a sala tá muito fria. Se a cirurgia é muito longa, Se né? a cirurgia for mais longa. Então, o que a gente tenta usar soro aquecido, né? Na cirurgia. E no pós também, o paciente sair, a gente bota um cobertor, liga um aquecedor. Então a gente também, hoje em dia, tá mais tranquilo isso, da gente conseguir melhorar essa questão. Gente, eu não sabia, tá vendo? Do tremor, né, e do frio. E o paciente sai um pouco grogue, isso é normal, mas ele vai se recuperando aos poucos e depois chega no quarto, tá tudo bem. A cirurgia de grande porte, no caso, cirurgia de 4, 5 horas, tem alguma recomendação, alguma coisa específica que você pede, que você fica ligado? Basicamente a gente trata todas iguais da plástica, né? Só que a cirurgia maior, que tem um tempo maior, a gente vai se preocupar mais com certeza, a gente vai monitorizar o paciente também da mesma forma. E normalmente a gente escolhe anestesia geral para esses casos, né? Para o paciente ficar mais confortável, para ele não ficar tanto tempo anestesiado fazendo uma mama e abdômen, para o cirurgião trabalhar com mais tranquilidade. Antônio, explica aqui, assim, é uma pergunta muito pessoal. Como que funciona a anestesia geral, já que as pessoas têm tanto medo? Por que as pessoas têm tanto medo da anestesia geral? Tira esse medo da gente. Eu acho que é do desconhecido mesmo, porque a maioria que sai, foi só isso, foi não, tranquilo, pra mim é maravilhoso. não vi nada. Eu acho maravilhoso. Obrigada, tá? Obrigada. Mas a anestesia geral basicamente é pegar uma veia, fazer todas as medicações pela veia, e o paciente dorme, a gente faz a intubação, liga no aparelho de anestesia e fica tudo bem. Acabou a cirurgia 4, 5 horas depois, abre o olho, acorda. Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Que a gente faz a cirurgia, né? Às vezes com sedação. A cirurgia durou 4 horas. Aí o paciente dorme, às vezes ronca um pouquinho. Aí acorda uns 2 minutinhos, né? Aí vê alguma coisinha. Aí você faz mais um sedativo, ele dorme de novo. Aí ele dormiu, vamos colocar, a cirurgia durou 4 horas, ficou 10 minutos acordado. Sim, eu vi a cirurgia toda. Aí depois ela fala assim, nossa, não dormi nada. Não dormi nada, como assim? Eu acho que o que acontece é que eles esquecem que eles dormiram. Uma das propriedades das medicações, o paciente ele perde assim, a noção do tempo, né?
Então, aqueles 10 minutinhos que acordou, parece que foi um mundo. Acho que o Antônio falou uma coisa em relação ao medo no começo. Umas coisas que a gente decidiu, né, fazer isso daqui é justamente para poder ajudar a tirar dúvidas, e com isso a pessoa ela vai... Na verdade, a gente de certa forma, tirando medo, né? A gente desmistifica muita coisa que se ouve falar, né? Porque a gente ouviu falar, aconteceu com fulano. Então, na verdade, se a gente fizer tudo certinho, se a gente fizer os exames, fizer a consulta pré-anestésica, né? For informar o cirurgião, ao anestesista, tudo que a gente tá tomando, que a gente tá fazendo, então não tem como dar errado. Não, mas isso eu acho que é por aí mesmo. Né? Tem que trazer informação. Isso é legal. Muito obrigado pelo convite novamente. Muito obrigada, Antônio. Eu ainda vou te dar muito mais trabalho, que eu quero ser operada, né? Ajuda aí. E agora eu queria fazer umas perguntinhas, né? Que a gente tem um quadro no Instagram que algumas pacientes mandam, né, pro Dri algumas perguntas. Então vamos lá, Doctor? Vamos lá. Doctor, a prótese de mama pode prejudicar ou detectar o câncer de mama precoce? Explica pra gente. Quando o paciente vai fazer a prótese de mama, né, a gente pede alguns exames no pré-operatório, certo? Então, quando o paciente ele tem uma história familiar forte de câncer de mama, quando ele tem muitas lesões, nódulos que têm que ser acompanhados, quando se coloca a prótese abaixo do músculo, facilita a realização dos exames. Que é a submuscular, né? Isso, submuscular. Ela não, assim, impede de ser vista, ela às vezes dificulta um pouquinho. O ultrassom faz normalmente, né? Mamografia. Ou a ressonância, a mamografia que dificulta um pouquinho mais. Aquele trem ruim, né? Que pega os negócios da gente, bota como se fosse fritar, né? Mas é uma coisa anualmente só, assim, não vai impedir de fazer. Gente, eu fiz, um tá? Por mais. isso que eu tô falando, eu fiz semana passada. E eu tenho prótese. Tenho trombose no braço. Eu posso fazer mamoplastia redutora? O fato de ter trombose, né? A trombose é uma doença que você tem, você trata e fica curado. Então, se a pessoa já teve um histórico anterior, o que se faz é ter cuidados a mais, né? Nós fazemos uma profilaxia, entre aspas, afinar o sangue da paciente para diminuir o risco da trombose. E essa profilaxia ela vai começar na véspera da cirurgia. O paciente vai tomar uma injeção, depois mantém mais 10 dias em casa. Mas isso é informado na consulta, né? Sim, quando o paciente mostra um histórico desse pra gente, né? Automaticamente, né, a gente vai com um protocolo para poder diminuir o risco de acontecer novamente. Então, gente, resumindo, tem trombose, dá pra operar? Dá, mas tem que tratar, né? Tem cuidados a mais. Em alguns casos, né, nós pedimos também uma avaliação do cirurgião vascular para complementar essa avaliação e ver se há necessidade de alguma ação a mais. Última pergunta, vamos lá. Estou acima do meu peso ideal. Eu posso fazer cirurgia plástica? Isso é muito relativo, depende do que o paciente quer, né? Porque a paciente tem que ter consciência de quanto mais próximo do peso ideal, melhor o resultado. Mas assim, quando o paciente, por exemplo, está muito acima do peso, tem abdômen avental, e aquilo incomoda no verão, dá assadura, com certeza com a cirurgia ele vai se beneficiar. O objetivo da cirurgia não vai ser emagrecer, mas automaticamente... Amor, é muito importante nessa pergunta aqui, eu acho que é muito importante a gente falar não só do abdômen avental, né? Porque o abdômen avental a gente pode tirar a pele, mas principalmente o problema da gordura visceral, né? Que isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Então tem muitas pacientes que não têm noção do que é a gordura visceral. A gordura visceral é aquela gordura que está do músculo para dentro, que fica no meio das vísceras. E realmente, uma paciente que tem mais gordura visceral, às vezes até paciente que tem um peso bom, às vezes pode ter um pouquinho mais de gordura visceral. Gente, nesse eu caso, virei pra ele e falei assim, aqui, você vai fazer uma lipo em mim? Aí ele, não. Aí eu falei, como assim você não vai fazer uma lipo? Não, o seu negócio é visceral. Ou seja... Nesses casos, é uma gordura que a gente não tem acesso, então a barriga ela fica mais ou menos chapada de acordo também com a quantidade de gordura visceral. Vamos lá pro quiz. Vai ter quiz? Vai ter quiz. Gente, aqui é uma rapidinha. Aqui é uma rapidinha, tá? Vamos lá, Antônio. Passatempo preferido? Acho que aqui em Vitória é ir pra praia, né? A gente gosta de ir pra praia com a família. Bora lá pertinho. Passar o dia. Um lugar. No Brasil, Noronha. Fernando de Noronha é um lugar bacana, que eu gosto. Eu gostei. Um programa preferido?
Eu acho que sair pra jantar é legal. Nós estamos precisando. Vamos lá. Uma paixão. Minha esposa, minha filha, Marcela, Bianca. Opa, hoje, né? Ela ganhou. Um sonho pra terminar? Eu acho que um sonho é a felicidade, né? E manter o que é a felicidade pra você, Antônio? São vários sonhos. Eu acho que sonho complicado de... Mas eu acho que ter a felicidade, tá bem, tá feliz, é o importante. E tá feliz? Lógico. É isso aí. É isso aí. Gente... Uma coisa eu posso dizer, o Antônio ri bastante no hospital, sempre rindo. Não, é uma energia muito boa. É verdade. Quero te agradecer mais uma vez, Antônio, Dri. E aqui a gente vai despedindo de vocês e vai mandando dúvida pra gente. Aqui foi mais um podcast na Plástica. Um abraço, pessoal. Até.